Hoje o vídeo é daqueles que fazem a gente parar, pensar e até questionar algumas coisas sobre o mundo do K-pop que muita gente finge não ver. A gente vai falar sobre 3 assuntos que estão dando o que falar entre os fãs. As críticas envolvendo o Suga por um suposto relacionamento, a preocupação com a forma física do Taehyung e, claro, mais uma prova de que o Jungkook continua sendo uma pessoa simplesmente incrível fora dos palcos. Mas antes de entrar de cabeça nesses assuntos, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal K-Pop Coreia, porque isso ajuda demais o canal a crescer e me motiva a continuar trazendo conteúdos longos, completos e cheios de informação para vocês. Aqui a gente fala de BTS e tudo que envolve o universo do K-pop. E claro, depois do vídeo, quero muito saber a sua opinião nos comentários. Agora sim, vamos começar. O primeiro assunto é algo que tem deixado muitos fãs preocupados: a mudança na forma física do Taehyung. Nos últimos meses, muita gente percebeu que ele emagreceu bastante. E isso chamou atenção porque, durante um tempo, ele era considerado um dos membros mais fortes fisicamente dentro do grupo. E quando uma mudança assim acontece de forma rápida, é normal que surjam preocupações. Não é só uma questão estética, mas também de saúde. Afinal, perder peso em pouco tempo pode ter impactos no corpo, principalmente quando estamos falando de uma rotina já extremamente exigente como a de um idol. E não é só o Taehyung. Outros membros também passaram por mudanças físicas recentes. Isso levanta uma discussão importante sobre os padrões de beleza dentro da indústria do K-pop. Na Coreia do Sul, existe uma valorização muito forte por rostos mais finos, traços delicados e corpos mais magros. E isso muitas vezes acaba influenciando diretamente nas decisões relacionadas à aparência dos artistas. Teve até relato do próprio RM comentando em uma live que precisou perder uma quantidade significativa de peso para se preparar para uma turnê. Isso mostra que, em muitos casos, essas mudanças não são apenas escolhas pessoais, mas também exigências profissionais. E aqui entra um ponto interessante. Será que realmente faz sentido perder massa muscular para melhorar a performance no palco? Muita gente acredita que não. Pelo contrário, um corpo mais forte poderia até ajudar na resistência física, principalmente considerando o nível de intensidade das coreografias do BTS. Existem vários idols que mantêm um físico mais musculoso e ainda assim entregam performances impecáveis. Então talvez essa mudança tenha muito mais a ver com estética do que com desempenho. Isso não significa que eles ficaram piores ou menos bonitos, muito pelo contrário. Mas é impossível ignorar que muitos fãs, principalmente do público ocidental, preferiam o visual de alguns meses atrás. E o mais importante de tudo, saúde sempre deveria vir em primeiro lugar. Agora vamos falar sobre algo que, sinceramente, aquece o coração de qualquer fã. Jungkook provou mais uma vez que é uma pessoa incrível, e dessa vez não foi em cima de um palco, mas sim através de relatos de alguém que conviveu com ele no dia a dia. Recentemente, um ex-colega de serviço militar do Jungkook decidiu se pronunciar para defendê-lo após algumas críticas que ele recebeu depois de uma live. E o que ele contou só reforça aquilo que muitos fãs já imaginavam. Segundo esse ex-companheiro, Jungkook é o tipo de pessoa que valoriza as conexões humanas de verdade. Mesmo depois de sair do exército, ele continuou mantendo contato com pessoas que fizeram parte daquele período da vida dele. E mais do que isso, ele também fazia questão de cuidar dos outros enquanto ainda estava servindo. Um dos relatos mais comentados foi o de que Jungkook chegou a substituir utensílios da cozinha da unidade para garantir que os soldados tivessem refeições melhores e mais quentes. Pode parecer algo simples, mas isso diz muito sobre o caráter de alguém. Além disso, ele também costumava encontrar esses colegas depois da dispensa e até pagar refeições quando estavam juntos. São atitudes pequenas, mas que mostram um nível de consideração que nem todo mundo teria. E no final desse depoimento, o ex-colega fez um pedido direto: que as pessoas parem de espalhar comentários maldosos sobre Jungkook. Isso faz a gente refletir bastante sobre como muitas vezes as pessoas julgam sem conhecer. Jungkook poderia simplesmente ter seguido a vida dele depois do exército, sem olhar para trás. Mas ele escolheu manter esses laços, e isso mostra que, por trás do artista gigantesco que a gente vê nos palcos, existe uma pessoa com um coração enorme. Agora vamos para o terceiro assunto, que talvez seja o mais polêmico de todos. Suga foi alvo de críticas simplesmente por um rumor de que ele poderia estar em um relacionamento. Tudo começou quando ele postou algumas fotos de aniversário. Em uma dessas imagens aparecia uma carta,
E mesmo estando meio borrada, algumas pessoas decidiram investigar o que estava escrito. E foi aí que a internet fez o que a internet faz. Criou uma narrativa. A mensagem parecia romântica, algo como uma carta de amor. Isso foi o suficiente para surgirem especulações de que ele estaria namorando. Mas depois foi revelado que aquela mensagem era apenas um texto padrão da loja onde o bolo foi comprado. Ou seja, não tinha absolutamente nada de pessoal ali. Mesmo assim, o estrago já estava feito. Teve gente indo até o perfil da loja para tentar descobrir mais detalhes. Outras pessoas começaram a criticar o Suga como se ele tivesse feito algo errado. E isso levanta uma questão muito séria. Por que ainda existe esse tipo de reação? Estamos falando de um homem adulto com mais de 30 anos. Mesmo que ele estivesse em um relacionamento, isso não deveria ser motivo de crítica. Relacionamentos fazem parte da vida de qualquer pessoa. Mas dentro do K-pop, ainda existe uma cultura muito forte de posse por parte de alguns fãs, como se os idols não pudessem viver suas próprias vidas. E o mais curioso é que, diante de toda essa situação, Suga acabou apagando a postagem original e publicou novas fotos sem a carta. Isso mostra como até coisas simples podem virar um problema enorme quando se trata de figuras públicas. No final das contas, tudo isso serve como um alerta. A gente, como fã, precisa saber separar admiração de invasão. Apoiar não significa controlar. Gostar de um artista não dá o direito de decidir como ele deve viver a própria vida. E talvez esteja na hora de algumas pessoas refletirem sobre isso. Bom, esses foram os assuntos de hoje. Um vídeo cheio de reflexões, opiniões e também alguns momentos que mostram o lado humano por trás dos idols que a gente admira. Agora eu quero saber de você. O que você acha de tudo isso? Você também ficou preocupado com a mudança física dos membros? O que pensa sobre a situação do Suga? E sobre as atitudes do Jungkook? Você já esperava algo assim dele? No fim de tudo, o que fica não são apenas as notícias, os rumores ou as discussões que surgem nas redes sociais, mas sim a forma como cada um de nós escolhe reagir a tudo isso. O universo do K-pop é intenso, apaixonante e cheio de emoções, mas também pode ser um ambiente onde julgamentos acontecem rápido demais e muitas vezes sem a devida reflexão. Quando a gente para por um instante e observa tudo com mais calma, percebe que por trás de cada idol existe um ser humano real, alguém que sente, que se cansa, que passa por pressões enormes e que, acima de tudo, também deseja viver a própria vida com liberdade. Não são apenas artistas que existem para performar ou atender expectativas. São pessoas que carregam histórias, desafios e escolhas pessoais que nem sempre chegam ao público da forma completa. A situação envolvendo mudanças físicas, por exemplo, vai muito além da aparência. Ela nos faz pensar sobre os limites que a indústria impõe e até onde isso pode afetar o bem-estar de quem está ali. Já os rumores sobre relacionamentos escancaram uma realidade que muitos ainda evitam admitir. A dificuldade que parte do público tem em aceitar que seus ídolos não pertencem a eles. E talvez esse seja um dos pontos mais importantes de todos. Admirar alguém deveria ser algo leve, algo que inspira, que traz alegria, que conecta pessoas ao redor do mundo. Mas quando essa admiração começa a se transformar em cobrança, invasão ou julgamento, ela perde completamente o sentido. Por outro lado, histórias como as atitudes do Jungkook mostram que, mesmo em meio a toda essa pressão, ainda existem gestos genuínos que fazem tudo valer a pena. Pequenas ações, muitas vezes longe das câmeras, que revelam caráter, empatia e humanidade. E são justamente esses detalhes que criam uma conexão verdadeira entre artista e fã. Não uma conexão baseada em expectativas irreais, mas em respeito e admiração sincera. Talvez o maior aprendizado de tudo isso seja entender que apoiar também é respeitar. É torcer pelo sucesso, mas também pelo bem-estar. É celebrar conquistas, mas sem esquecer que existem limites. É acompanhar de perto, mas sem ultrapassar o espaço pessoal de quem está do outro lado. Se existe algo que realmente fortalece essa relação entre fãs e artistas, é a maturidade. A capacidade de entender que nem tudo precisa ser controlado, explicado ou julgado. Às vezes, o melhor apoio que alguém pode oferecer é simplesmente continuar ali, torcendo, sem exigir nada em troca. E no meio de tantas opiniões diferentes, debates e momentos que viralizam,
Cada pessoa tem a oportunidade de escolher que tipo de fã quer ser. Aquele que espalha pressão ou aquele que transmite apoio. Aquele que julga ou aquele que entende. Aquele que cobra ou aquele que respeita. No final, essa escolha faz toda a diferença. Porque mais do que números, visualizações ou comentários, o que realmente constrói algo duradouro é a forma como essa relação é mantida ao longo do tempo. E quando existe respeito, tudo se torna mais leve, mais verdadeiro e muito mais significativo. Então, que a gente consiga continuar acompanhando, apoiando e admirando, mas sempre lembrando do essencial. Por trás de cada palco iluminado, existe alguém que só quer ser tratado como humano. E talvez seja exatamente isso que nunca deveria ser esquecido.